2020 foi um ano que reacendeu no mundo, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e no resto do mundo, reacendeu um medo da inflação, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve um ano fechando aí com o IPCA em 4,52%, que é um índice alto de inflação, né? Óbvio que não é a mesma coisa que a gente via lá na década de 80, mas com a Selic a 2%, 4,52% é muito alto, tá? Significa que se você tem seus investimentos investidos em 100% do CDI, por exemplo, você perdeu da inflação, em vários sentidos, tá? Então, é um tema que ficou muito importante e se tornou ainda mais importante esse ano, né? Porque as pessoas se preocuparam mais com isso, porque começou a sair mais no noticiário. Só que antes de eu explicar o que é inflação, eu vou explicar o que não é inflação. Beleza? Então, o fato é o seguinte: se você sair por aí perguntando para qualquer pessoa, ou até mesmo para economista, o que é inflação, as pessoas vão, em geral, falar que inflação é quando o preço sobe, as coisas ficam mais caras, etc. Né? Então, ou seja, inflação é o aumento contínuo de preços, e é isso que a maioria das pessoas vão dizer. Então, é um conceito meio que já está sedimentado. Né? Só que esse não é, na verdade, o conceito original de inflação. Né? Então, economistas mais antigos definiam a inflação no seu verdadeiro conceito, no seu conceito original. O que é de verdade a inflação? Inflação não é o aumento de preço. Inflação é a expansão da base monetária. É quando tem o governo, o Banco Central, coloca mais dinheiro na economia. Então, a verdade é, a inflação é a expansão da base monetária e isso causa, em seguida, aumento de preço. Então, o que definem como inflação, que é o aumento de preços, na verdade, é o efeito da inflação. Né? A causa é a própria inflação, que é a expansão da base monetária. Então, se primeiro o Banco Central expande a base monetária, em seguida tem o efeito, que é o aumento de preços. Então, vamos definir da seguinte forma: inflação é expansão da base monetária e vamos definir como inflação de preços o aumento de preços, tá? Então, vai ser inflação, um conceito, e inflação de preços, o outro conceito. Inflação é a causa, inflação de preços é o efeito, beleza? Por que a inflação da base monetária, né, a expansão da base monetária, causa aumento de preços? Porque imagina o seguinte, imagina que eu já até utilizei esse exemplo aqui em outras lives, outros vídeos, né? Mas se você já ouviu, é importante para reforçar. Imagina que o Banco Central resolve imprimir e dar para cada brasileiro R$ 1 milhão. Né? Então, eles vão lá, imprimem R$ 1 milhão para cada brasileiro, deposita na sua conta. Todo mundo agora é milionário. Todo mundo tem R$ 1 milhão na conta. Mesmo assim, você acha que todo mundo agora ficaria rico? Seria o primeiro país do mundo em que toda a população desse país é milionária? É óbvio que não. Né? O que iria acontecer logo em seguida? No minuto seguinte, talvez no dia seguinte? O que iria acontecer é aumento de preços. Cara, agora todo mundo tem R$ 1 milhão na conta, então os preços, o preço de uma caneca que era, sei lá, R$ 10, agora não é mais R$ 10, é R$ 100 mil. Tá? Ou seja, as coisas iriam aumentar de preço, iria acontecer inflação de preços. Então, a expansão da base monetária não causa riqueza, ao contrário do que muita gente pensa. A inflação da base monetária não causa riqueza, só causa aumento de preço. Não só isso, né? Causa outras coisas piores também, como desigualdade, miséria e alguns problemas sociais. Como eu já citei, eu fiz uma live nos últimos dias falando sobre os efeitos da inflação, né? Então, quais são os problemas econômicos e sociais que a inflação causa? Então, um dos principais motivos, por exemplo, da desigualdade, do aumento da desigualdade, é a inflação, a expansão da base monetária que causa a inflação de preços e que aumenta a desigualdade, beleza? Inflação é um problema econômico bem perverso para o mundo inteiro, tá? E a importância de você saber a verdadeira causa da inflação, em primeiro lugar, é que você identifica o verdadeiro culpado. Porque esse ano de 2020 foi bizarro, porque você via coisas ali, notícias, que parece que repetiam a década de 80, né? Parece que as pessoas não aprendem. Então, tinha notícias do tipo, o mercado aumentou os preços e políticos culpando os mercados e até começando a ter uma coisa de controle de preços de novo. As pessoas não aprendem, né? Os políticos não aprendem de jeito nenhum.
ou talvez eles aprendam, mas eles querem ser populistas mesmo, né? Eles querem passar uma lei aí impedindo que os mercados aumentem de preços para mostrar para a população que estão fazendo alguma coisa. Só que quando você entende que inflação, na verdade, é a expansão da base monetária e não aumento de preços, você percebe que o verdadeiro culpado pela inflação não é o mercado, mas é o governo, o Banco Central, que expandiu artificialmente a oferta de dinheiro na economia. Então, esses caras, eles vão lá, jogam um monte de dinheiro na economia, causam o aumento de preços e depois apontam o dedo para o dono do mercadinho, para o dono do supermercado e etc. Então, esse é o primeiro motivo importante de você entender a verdadeira causa, o verdadeiro conceito de inflação, né? A verdadeira definição de inflação. Conhecer os verdadeiros culpados. Segundo motivo, né, de você entender o verdadeiro conceito de inflação é que isso importa para os seus investimentos, né? Isso faz com que você entenda quais são os investimentos que realmente protegem contra a inflação. A terceira vantagem é você entender quais são os efeitos da inflação, quais são os efeitos da expansão da base monetária. Um dos efeitos, eu já falei aqui, é conhecido por vocês, que é o aumento de preços. Vamos definir melhor. O aumento de preços ao consumidor, né? É quando você vai no mercado e o arroz subiu, o feijão subiu, né? Sei lá, o leite subiu, o café subiu, os preços ao consumidor subiram. O segundo efeito da inflação é o aumento de preços de ativos, tá? Vamos definir melhor também o aumento artificial de preços de ativos.